de contratação, esse povo fica nervoso de contratação. Hoje eu só vou falar de um jogador, porque a informação mais certa eu dei isso aqui na segunda-feira, de que na terça-feira a situação do volante Thiago Mendes estaria bem encaminhada. Um contrato de 2 anos e meio, estava emperrado ontem, e hoje eu tenho a seguinte informação: está tudo certo com o jogador. O contrato de 2 anos e meio, o Vasco aceitou, e as condições que o Vasco ofertou ao Thiago Mendes, ok. Tá tudo ok. Só que tem um detalhe que pode ser definido agora à noite, que eu estou trocando mensagem aqui com o staff do jogador, de uma ligação para o Catar. Porque essa moça aí manda, cara. Essa moça aí, chamada Kelly Mendes, é a esposa do Thiago Mendes e tem muito voz ativa nas negociações, exatamente porque ela tem uma família, tem preocupações, e a gente sabe que o Rio de Janeiro, infelizmente, ainda afugenta muita gente, né? E hoje está no poder de convencimento a esposa. A esposa até estava bem afim, o Thiago é que estava meio... Mas parece que a coisa vai se ajustar. Mas talvez tenha aquela situação de, vai ter um carro blindado, vai morar aqui na Barra, vai estar num lugar melhor. Que isso? Os caras viveram na França, viveram no Catar. E o Rio de Janeiro, digo isso com muita dor no coração, porque sou carinhonha, carioca sem vergonha, como meu pai dizia. E a nossa cidade é uma cidade, sim, difícil. Mas o Thiago, por exemplo, jogou com o Léo Jardim no Lille. O Thiago conhece o Fernando Diniz. E com certeza vai ter esse papo. Só que eu disse isso aqui no primeiro dia que o Thiago Mendes foi especulado como um possível interesse do Vasco. Eu falei, a família é braba. A mulher é ponta firme. Ela segura o rojão e tem dedo nisso. Ô, Saulo, e aí, Saulo? A mulher está comandando, a mulher tem que dar um retorno. Pesa muito, você acha que essa situação aí de voltar ao Brasil, depois de viver uma vida tranquila no Catar, sem problemas e tudo mais, com uma condição bacana, faz muita diferença para o jogador que volta ao Brasil? Ou você acha que o futebol apaga isso? O fato de jogar no Vasco, jogar num grande clube, com pessoas que se conhecem, isso de alguma maneira pode sobrepor essa preocupação de morar na cidade maravilhosa, Saulo? Flávio, é óbvio que a questão familiar pesa muito na escolha do jogador, onde ele vai poder jogar. Eu posso te relatar a nossa experiência aqui do Nacional. Ano passado, na verdade esse ano, né, no final do ano passado, quando a gente estava montando o time que jogou esse ano, por algumas vezes a gente teve que conversar com o jogador diretamente, porque no primeiro momento você conversa com o staff de jogador, né, principalmente empresário. Mas em algumas oportunidades a gente teve que conversar com o próprio jogador e até mesmo com a família, para o cara entender onde ele ia morar, para o cara entender qual era o tipo de escola que tinha aqui para o filho, entendeu? A distância da onde o cara ia morar para o centro de treinamento, né? Se tinha viagem para algum outro município para poder jogar, o jogador acaba que ele quer entender e a família dele quer entender isso até para que ele possa passar uma segurança. Porque na maioria das vezes acontece isso, que aconteceu isso, a gente tem que conversar com o jogador, o seguinte, o cara tava doido para vir para jogar, mas aí tem esbarra na questão familiar, né? A mulher quer saber onde vai morar, qual é a condição que vai ter para os filhos, enfim, a mulher quer saber se tem shopping, se tem salão, se tem, enfim, né? Tem uma série de questões aí que envolve, é claro que o Rio de Janeiro é totalmente diferente, mas Flávio, jogar num time como um Vasco, que querendo ou não, tá jogando o Campeonato Brasileiro da Série A, tá jogando uma competição internacional, tá jogando a Copa do Brasil, foi semifinalista no ano passado, isso, jogar com o Léo Jardim, que é o companheiro que ele já teve, jogar com o Felipe Coutinho, mais uma vez a gente relembra aí, né? O Claro. nosso craque aí, o Felipe Coutinho, que é um jogador internacional, tem um treinador como o Fernando Diniz, que é um cara também que já ganhou uma Libertadores, inclusive recente, que é um cara aí já é da primeira linha, treinou a seleção brasileira recentemente.
E ter também o Admar Lopes, como é um cara também de nível internacional, isso com toda certeza. E o projeto que foi apresentado, ainda mais com um contrato de 2 anos e meio para o jogador de 33 anos, Flávio, é diferente. Eu percebo que o Vasco está dando aí pro Thiago Mendes aí uma condição diferenciada para que ele venha para cá para jogar no nosso time. Eu acho que essa negociação aí realmente é questão de tempo e tem muitos atrativos aí para ele e a família poder vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro e jogar no Vasco. Eu também acho. Acho que você tocou num ponto nevrálgico. O Vasco, bem ou mal, fez aquilo. Não é nem a minha proposta, nem a sua, porque aceitar 2 anos e meio de contrato é uma situação bastante produtiva. Mas, ao mesmo tempo, o valor também não é um valor. Até porque a situação do Thiago Mendes, ele também não recebeu nenhuma proposta melhor. Ele recebeu propostas iguais. E já recebeu propostas iguais. Mas é interesse jogar no Rio. É interesse jogar no Vasco. E principalmente, novamente falo, com o Fernando Diniz. O Diniz atrai demais. O Admar Lopes nem tem muita ingerência nisso, não. Foi o diretor executivo na época dele no Lille, mas não tem muita ingerência nesse papo, não. É uma coisa muito mais da vontade do jogador. Mas é claro, e isso eu trouxe isso aqui porque na França foi a mesma situação. A esposa do Thiago Mendes tem essa preocupação e longe das pessoas acharem que ela bota banca, que ela é difícil. Não, cara. Eu acho que tem que tomar esse cuidado. A França, por exemplo, quantos jogadores não foram para Lyon, por exemplo, e tiveram suas casas assaltadas? Muitos jogadores, inclusive fora estrangeiros. Jogadores franceses, volta e meia, a casa do fulano foi arrombada. Então também não é só um problema de violência só aqui no Rio de Janeiro. Porém, a propaganda que se faz do Rio de Janeiro é muito grande. O Brasil faz uma propaganda muito negativa. É claro que o fato acontece, mas no mundo isso acontece também, em muitas partes do mundo. Eu quero falar com vocês sobre talvez o principal assunto deste vídeo, que é relacionado ao jogador Alan Minda. E dessa vez eu vou fazer diferente, amigo vascaíno. Dessa vez eu não vou mostrar apenas uma imagem aqui ao lado, mas quero mostrar a vocês os lances do Alan Minda para você conhecer um pouquinho quem é esse jogador. Então tá aparecendo aí na imagem a vocês esse ponta equatoriano, habilidoso, rápido, de mano a mano, de 1 contra 1, quebrador de linhas, intenso, que vai para dentro e que é um jogador que o Vasco da Gama deseja na janela de transferências. O Vasco quer um jogador exatamente com as características de Alan Minda. Um ponta veloz, quebrador de linhas. Não à toa, recentemente, tivemos a informação, né, do ponta colombiano, salvo engano, Gomes, esqueci o nome dele, eu sempre estou esquecendo o nome dele, que o Vasco da Gama buscou junto ao Rennes da França, né? O Andrés Gomes, pronto, ponta esquerda colombiano, com características também bem semelhantes ao Alan Minda. Mas qual é a situação desse jogador para você? O Vasco, ele nesta janela de transferências, como acabei de trazer, né, ele prioriza esse jogador de lado. O técnico Fernando Diniz, ele pediu esse nome ao diretor executivo Admar Lopes, né, um jogador atacante que atue pelo lado esquerdo do campo, que seja destro e que jogue fundamentalmente na profundidade do campo, né? O jogador de velocidade e de drible, e não um meia adaptado como é, por exemplo, o Nuno Moreira, como é o Adson, como é o Benjamin Garré. O técnico Fernando Diniz pediu para Admar Lopes um ponta-ponta. E diante disso, o Admar Lopes começou a mexer com as suas peças no mercado. Buscou o Andrés Gomes de um mercado onde ele conhece, que é o mercado do futebol francês junto ao Rennes. De fato, as conversas foram abertas, mas o Vasco não vai ficar parado em um jogador. Vai buscando também outros alvos no mercado. E em um mercado também que o novo diretor executivo tem intimidade, que é o mercado do futebol belga, né? Um mercado onde a França costuma pegar muitos jogadores. O Admar Lopes achou esse nome do Alan Minda, um equatoriano, mercado também que o próprio Admar Lopes tem aí muito conhecimento, né? O Admar Lopes é um conhecedor do mercado do futebol sul-americano. Hoje, Alan Minda é um atacante da seleção equatoriana e também é um atacante do Cercle Bruges, clube do futebol
belga. Nesta última temporada, ele não teve números muito bons, foram 3 gols e 6 assistências em 41 partidas, mas já na temporada passada os números dele foram um pouquinho melhor. Foram 8 gols e 6 assistências em 39 jogos. Um jogador que hoje está tendo um pouquinho sim de dificuldade para se adaptar ao futebol belga após passar 2 temporadas no país. A informação que eu trago a vocês aqui é que o Vasco sondou a situação do jogador, que tem a possibilidade sim de deixar o clube nesta janela de transferências. A diretoria Cruz Maltina entende que Alan Minda é o jogador que o Vasco quer nessa janela de transferências, é o reforço ideal para a posição que hoje o Vasco carece de reforços. E acima de tudo, amigo torcedor vascaíno, é um atleta que hoje foi sinalizado ao Vasco da Gama, que tem total possibilidade de fechar com o nosso Cruz Maltino por meio de um empréstimo com opção de compra. Seria aí a maneira mais viável, isso já foi sinalizado pelo staff do jogador. A diretoria do Vasco, do Cruz Maltino, chegaram a um acordo com o clube belga, formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra no final do contrato. Então a situação é essa, o Vasco já tem tudo em mãos e a expectativa é que o Vasco da Gama ande nesta negociação nestes próximos dias. Um nome que é frequentemente convocado pela seleção do Equador, então é um nome que atua na seleção do seu país, titular, inclusive, na partida contra o Brasil na última data FIFA, tem 2 gols em 14 partidas pela seleção principal equatoriana e é um nome que interessa muito ao nosso Cruz Maltino. Nas primeiras sondagens, nas primeiras conversas, nos primeiros contatos entre o Vasco e os intermediários destas tratativas, o Vasco ouviu que há a possibilidade de negociação, porque o Clube Bruges é um clube que neste momento está no meio da tabela do campeonato belga, não vive um bom momento, lutou contra o rebaixamento nesta última temporada, então é um jogador que está de fato em negociação.